Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma segunda-feira de estudo e prática da meditação Shinsokan. Muito obrigado pelo carinho, pela participação de cada um dos senhores nessa noite agradabilíssima. Fico muito feliz. Muito obrigado por me receberem em seus lares, por me receberem em seus aparelhos. Muito obrigado. Para nós iniciarmos a nossa reunião de hoje, vamos fazer a oração constante no livro Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 91. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão. É a oração ao corpo divino indestrutível. Quem tiver o livro em casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Quem também quiser pode ficar numa posição agradável, na posição de oração, fechar os olhos e se concentrar bastante nas palavras dessa oração, que ajudará com toda certeza a elevar o seu pensamento e purificar ainda mais a sua alma. Então vamos lá? Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus, é eternamente saudável e indestrutível. É um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser um corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Todas as doenças se originam da ilusão da mente que vê o corpo como matéria, da associação da ideia de que a matéria se desgasta com o uso, é vulnerável aos micróbios e apodrece quando envelhece. Dessa ilusão originam-se os fenômenos em que o corpo se cansa, é atingido por micróbios, envelhece e morre. Para nos livrarmos dessa ilusão da humanidade, devemos praticar a meditação Shinsokan uma ou mais vezes, todos os dias, num horário determinado, e mentalizar que somos filhos de Deus e corpos espirituais. Aqui e agora, a infinita vida de Deus está preenchendo o meu ser. A cada minuto, a cada segundo, a vida de Deus está suprindo perfeitamente a energia consumida. A esse fato damos o nome de metabolismo. O metabolismo do meu corpo está sendo conduzido de modo extremamente perfeito pela ação autopurificadora da infinita vida de Deus. Logo, as células do meu corpo estão sempre novas e vigorosas e jamais se enfraquecem. O meu ser é a própria vida de Deus. Por isso, existe desde muito antes que este mundo fosse criado por Deus. Mesmo que este mundo seja destruído pelas bombas nucleares, o meu corpo imagem verdadeira não será destruído e continuará existindo eternamente. A isso se refere a Sutra do Lótus, com as seguintes palavras: mesmo quando chegar o fim do ciclo e a humanidade parecer consumida pelo fogo, a minha terra permanecerá tranquila e cheia de anjos celestiais. A vida do ser indestrutível e eterno, que vive sempre e eternamente no reino celestial. Isto sou eu. Agradeço a Deus por me fazer conhecer essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa, muito obrigado. Boa noite novamente, meu muito obrigado. Quero mandar um abraço especial a todas as pessoas que sempre nos acompanham. Muito obrigado pelo YouTube, tanto no canal da Meditação Shinsokan quanto do canal da Seichonoye do Brasil. Meu muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelas mensagens que são deixadas no chat ao vivo, as mensagens que são deixadas depois nos respectivos canais. Meu muito, muito, muito obrigado. Recebo com muito amor e carinho
todas essas mensagens que vocês enviam. Muito, 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 muito obrigado. Quero mandar um abraço especial para todas as pessoas que acompanham nos 4 cantos do mundo. Meu muito, muito obrigado. É maravilhoso saber que nós podemos chegar a lugares distantes e levar a palavra da verdade que tanto transforma a nossa vida. E hoje nós vamos ter um assunto muito especial, muito importante, e o tema, a chamada dessa palestra já é algo muito forte, né? O segredo para mudar. Qual que é o segredo para nós transformarmos a nossa vida? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E eu tenho a felicidade de trazer um relato que me foi mandado, e esse relato foi escrito pela queridíssima Thaís. Ela mandou para mim agora em agosto de 2021, e se esse relato tivesse vindo antes, né? Isso é uma brincadeira, se o relato tivesse vindo antes, já entraria no meu livro com toda certeza. É maravilhoso esse relato e ele traz, a Thaís, ela conseguiu, na narrativa dela, trazer vários elementos, e eu estou lendo com autorização dela, viu, gente? Então, ela traz vários elementos importantíssimos. E muitas pessoas têm me perguntado, preletor, o que eu tenho que fazer para mudar? O que eu tenho que fazer? Qual é o segredo da mudança? Como é que eu faço para transformar a minha vida? Eu tenho, nos últimos tempos, vindo com bastante teoria, muitas coisas assim para que nós possamos utilizar, e muitas vezes as pessoas ficam, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Então, hoje, eu decidi ler esse relato, que ele é maravilhoso, não é o único, eu já recebi inúmeros relatos, desde 2019, 2020, eu continuei recebendo inúmeros relatos, mas eu não tive tempo ainda de organizá-los para poder produzir a leitura deles aqui na reunião, mas esse em especial eu quis separar porque a narrativa ficou excelente. Meu muito obrigado, Thaís, pelo carinho de você ter escrito para mim, parabéns, você escreveu muito bem, e ela conseguiu trazer de uma maneira bem legal e bem didática, e eu queria trabalhar com vocês isso daí. Então eu vou ler o relato e depois nós vamos pegar ponto a ponto. E detalhe, em que pese a situação dela seja uma situação específica que ela narra, os princípios são basicamente os mesmos para praticamente todas as situações. Então é muito importante, prestem bastante atenção que vocês vão ver e curtam essa palestra, que a palestra de hoje é para a gente se sentir fortalecido, para a gente se sentir engrandecido e capaz de realmente mudar a nossa vida descobrindo qual é o segredo. Vamos lá? Boa noite, querido preletor João Ricardo. Como vai? Vou muito bem, meu muito obrigado. Espero que esteja bem e com saúde. Nos falamos há algum tempo atrás e já era para ter escrito antes. O motivo da minha demora tem nome e sobrenome. Venho aqui prestar minha imensa gratidão a toda a filosofia Seichonoye e, em especial, a você, que me ajudou num momento muito difícil da minha vida. Há 3 anos atrás, eu e meu esposo recebemos um diagnóstico de infertilidade, justamente quando achava que me encontrava pronta para a maternidade, pois estava casada, financeiramente e profissionalmente estabilizada. A partir daí, a jornada mais importante que vivenciei começou, inicialmente revelando-se árdua, sombria e melancólica. O diagnóstico me abalou, sim, abalou também o meu relacionamento conjugal. Com o tempo, já não queria mais ir às festinhas infantis da família e doía meu coração toda vez que alguém perguntava quando teria filhos. Fui entrando num abismo de minhas próprias sombras. Esse período perdurou algum tempo. Um dia, caminhando, passei em frente a uma loja que distribuía gratuitamente uma revistinha que chamou minha atenção. Peguei, era uma das revistas da Seichonoye. Li, reli inúmeras vezes e quis conhecer mais sobre os ensinamentos. Logo, entrei no site e li sobre a meditação Shinsokan. Me aparecendo na sequência o canal do YouTube sobre o grupo de estudos. Assistia semanalmente às reuniões e comecei a praticar a meditação Shinsokan. Tomei coragem e te escrevi para pedir orientações pessoais. Você prontamente me respondeu, me orientando. E assim, após nossa conversa, fui fazer algo que somente eu poderia, a minha mudança. Comecei a fazer a meditação Shinsokan diariamente, agradecer aos meus antepassados e a meu esposo, ler livros edificantes e me esforcei na busca da harmonia em meu relacionamento conjugal.
Já estava quase inscrita na Academia de Biúna para um treinamento espiritual em abril de 2020, quando veio a pandemia. Com ela, o mundo parou, mas não parou a minha vontade em ser mãe e gerar uma vida. Nesse período, me recolhi e me fortaleci espiritualmente, pois percebi que a força estava dentro de mim e Deus estava comigo e em mim. Em meio a esse período tão conturbado, repleto de medo e incertezas que a humanidade estava vivenciando, resolvi seguir adiante com o nosso sonho. A essa altura, já havia passado a ser o meu sonho e de meu esposo. Então, de uma maneira muito peculiar, fui indicada a um médico e realizei o tratamento proposto. Foi assim que, no meio da pandemia de coronavírus, engravidei e me tornei mãe. Hoje, sei que naquele momento, há 3 anos atrás, não estava realmente preparada para ser mãe. Precisava fazer muitos ajustes pessoais e conjugais antes de receber um novo ser em meu lar. De árdua, sombria e melancólica, a jornada foi se revelando profunda e transformadora, tornando-me mais resiliente, perseverante, grata e com fé em Deus. E como dizem, se você quiser ver o arco-íris, não pode ter medo da chuva. No começo, achei que não teria forças para enfrentar a tempestade, mas Deus sempre esteve comigo e me deu um lindo arco-íris. Agora, preletor, com muita gratidão em meu coração por todo o seu auxílio, termino esse relato escrito entre uma mamada e outra, com minha filha nos braços, diante de uma montanha de fraldas de panos para lavar e feliz da vida. Ah, já ia me esquecendo. O nome é Serena e o sobrenome é Melo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigado. Abraços, Thaís. Eu me emociono porque é uma história linda e mostra o quanto que a força da vida de Deus é capaz de se manifestar. Muito obrigado, Thaís, muito obrigado. Você não tem ideia de como é que você engrandeceu a minha alma com esse lindo relato. E vamos agora estudá-lo para a gente ver os pontos maravilhosos. Vamos lá. Vamos lá. O nosso tema de hoje é o segredo para mudar. E o detalhe é o seguinte, gente. O nome é chamativo, mas na Seitonê a gente sabe. Tem algum segredo? Não tem. Não tem segredo nenhum. A gente conta tudo. Algumas pessoas ficam achando, é uma oração especial. Ah, ele vai fazer alguma coisa em japonês. O segredo para mudar. Ele vai fazer alguma coisa em japonês, porque quando fala em japonês, tudo fica diferente. Se fosse assim, não tinha um japonês na face da terra que fala a língua japonesa que teria problema. Então o problema, a situação nunca foi a língua, e sim a fé. A pessoa pode falar japonês, inglês, alemão. Se ela tiver fé, transforma. Ela pode falar a língua que ela for. Se não tiver fé, não se transforma. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, antes de eu começar a estudar o relato, é o seguinte. Preste bem atenção. Um dia, diz a Thaís, caminhando, passei em frente a uma loja que distribuía gratuitamente uma revistinha que chamou minha atenção. Peguei. Era uma das revistas da Seitonê. Nós temos no Brasil afora inúmeros líderes, adeptos, líderes, divulgadores, preletores, que divulgam as revistas da Seitonê. As revistas, gente, são sementes de luz que a gente posta nos locais que dão chance para mudar a vida das pessoas. Veja o quanto que isso é importante. Deixa no local, as pessoas procuram, porque palavras da verdade, em momentos tão sombrios como os atuais, em que só se fala de negatividade, é problemas políticos, são problemas econômicos, são problemas de saúde, pandêmicos no mundo inteiro, palavras de luz podem mudar a vida das pessoas. Então eu quero agradecer imensamente a todos os adeptos, líderes, divulgadores, preletores da Seitonê, simpatizantes, todas aquelas pessoas que pegam uma revista da Seitonê e entregam, distribuem ou colocam em algum lugar para que alguém possa recolher. Vocês podem ter certeza, vocês estão dando a oportunidade para que pessoas transformem a sua vida. Transformem a sua vida. Então, meu muito obrigado, isso é um trabalho sagrado. Então, vamos lá. Olha só, o primeiro ponto que eu quero trabalhar é que é o seguinte, a Thaís, ela narra um problema que ela estava vivendo, que era um problema muito sério para ela.
Era um problema que levou ela a um sentimento de melancolia, ela se sentiu sombria, ela começou a perder o chão. Então, o primeiro ponto, o primeiro segredo para mudar é o seguinte. Vamos lá. Deixa eu utilizar aqui. Vamos lá. Primeiro segredo é você ter a capacidade de ampliar a visão. O que acontece? Quando nós temos um problema, quando a gente vive um problema, a gente tem o hábito de focar toda a nossa energia no problema. Então, ou seja, a nossa vida ela deixa de ser abençoada porque nós temos um problema. E essa capacidade que a gente tem de focar no problema vai nos tirando a esperança. Observa só, na leitura do relato da Thaís, a gente observa que ela começou a perder a alegria na vida porque ela falou, preciso ser mãe. Então, mãe, como ela recebeu o diagnóstico de infertilidade, mãe passou a ser o problema principal, mãe passou a ser o problema total, mãe passou a ser a própria existência dela. Então, ou seja, a gente tem 1 milhão de coisas, mas aquela falta, aquele problema se tornou o ponto principal. Então, ampliar a visão quer dizer o quê? Você ter a capacidade de enxergar que aquilo é apenas um problema. Você enxergar que aquilo é um problema. Por quê? Se aquilo é apenas um problema, então você tem outras coisas das quais você também pode crescer. Vamos trazer um outro aspecto. Parecido com o da Thaís, mas uma vez uma jovem chegou para mim e foi conversar comigo e falou assim, preletor, eu estou muito triste, a minha vida está muito infeliz, eu estou com vários problemas. Eu perguntei, o que foi que aconteceu? Ela virou e falou assim, não, é porque eu estou querendo passar num concurso público, eu quero arrumar um emprego e eu não estou conseguindo. Aí eu falei assim, puxa, realmente, isso é uma situação assim, é bom a gente poder desenvolver o nosso talento, né, crescer, trabalhar, produzir, criar algo que beneficie as pessoas. É tão bom, né? Ela é realmente bom, né? E eu comecei a perguntar, e como é que está na sua família? Aí ela, não, minha família é maravilhosa, meus pais me apoiam, eu vivo muito em harmonia com eles, meus irmãos são maravilhosos também, a gente vive muito feliz. Eu, nossa, que coisa boa. E é casada? Sou casada, aqui é aliança. Eu, nossa, casada mesmo. Aí ela falou, e seu marido? Não, meu marido é maravilhoso, meu marido me apoia, meu marido está comigo para tudo, a gente é muito feliz, né? E eu falei, comecei a perguntar outras coisas, e a sua saúde? Está com algum problema de saúde? Não, não tem problema, sou super saudável. Quando eu acabei de conversar, ela parou assim, ela própria começou a se tocar. Eu falei assim, você está percebendo, né? Ela, poxa, eu comecei a perceber. Vamos lá, de 10 itens na vida dela, só faltava um. Ela era super bem casada, vivia em harmonia com a família, tinha muita saúde, era uma pessoa assim, sabe, realizada em várias áreas. Mas qual foi o problema? Ela pegou a felicidade dela e falou assim, eu só vou ser feliz se eu tiver um emprego. E ela tirou toda a felicidade das outras áreas e focou em uma só. Adivinha qual? O problema. Então, ela retirou a felicidade que ela tinha e transformou em tristeza por causa daquele único problema. Isso é apego. E apego vai ser um tema que nós vamos tratar dentro em breve nas palestras, que ele é muito importante a gente trabalhar, aprender a desapegar. Mas vamos lá. Ela focou naquele aspecto e ficou se sentindo triste porque ela achou que era infeliz porque não tinha emprego. Eu virei para ela e ainda falei, olha, eu vou te falar, vou ser bem sincero com você, tem pessoas que têm empregos maravilhosos, mas trocaria só para estar no seu lugar. Ó, a pessoa tem um emprego maravilhoso, mas vive muito mal com a família, às vezes sequer fala com a família, tem frustrações amorosas gigantescas. Então tem pessoas que trocariam pelo que você tem agora. Você tem agora um grandioso patrimônio que a pessoa falou assim, nossa, eu queria ter isso, eu queria estar aí. E ela, quando terminou, ela falou assim, nossa, preletor, obrigado, você conseguiu me mostrar o tanto que isso foi, o tanto que minha vida é maravilhosa. E ela saiu daqui, em vez de triste porque não tinha emprego, ela saiu feliz porque ela descobriu que ela tinha muitas graças. Então, ampliar a visão é o seguinte, você perceber que você tem apenas um problema e você amplia para olhar o que você tem ao redor
para você ver as bênçãos que você tem, as bênçãos que você tem. Uma vez, essa ampliar a visão, eu utilizei em uma audiência. Era um casal que estava processando uma casa de festa, porque no dia do casamento deles, a luz acabou na rua, então a cerimônia foi realizada no escuro e a recepção era no mesmo lugar e eles não tiveram como esquentar a comida. Então a comida foi servida fria e as bebidas foram servidas quentes. E foi uma cerimônia que teve que ser iluminada pela luz dos fotógrafos, né? Era a recepção, aliás, a cerimônia, acho que ela já tinha acontecido na igreja, era só a recepção mesmo, mas eles tiveram que entrar não, minto, era a cerimônia sim, era a cerimônia que ela teve que entrar porque ela parou com o carro, foi a cerimônia assim, ele já estava lá dentro, ela parou com o carro e o pessoal da filmagem da foto que teve que usar aquelas luzes mais fortes de iluminação para iluminar o momento em que ia ter a celebração e depois a festa. Então, eles estavam processando a casa, só que tinha um detalhe, não foi contratado gerador. A casa, ela tinha um gerador, mas eles não pagaram pelo gerador. Então, a casa não tinha o gerador naquele dia, porque não havia sido contratado, o gerador estava em outras festas, e não teve como ligar o gerador, e eles dependeram da luz voltar na rua, e a luz só voltou 4 horas depois, quando já estava no final de praticamente tudo. E eles estavam muito chateados, mas muito chateados mesmo. E eles entraram com a ação e eu fui conversar com eles. E assim, analisando juridicamente, nós tínhamos alguns problemas que, como é que eu poderia dizer? Que dificultavam o reconhecimento de algum direito para o casal. Então nós tínhamos alguns problemas. Primeiro que era o gerador não tinha sido contratado, tinha algumas questões lá do contrato, algumas observâncias, mas eram questões técnicas. Mas o ponto era o seguinte, eu me deparei diante de um casal que estava extremamente entristecido porque eles estavam focados apenas em um problema. E eu comecei a conversar com eles e falei assim, olha, vamos apenas conversar, vocês fiquem tranquilos, nós não vamos resolver nada juridicamente aqui, eu só quero resolver com vocês, eu só quero conversar com vocês para ajudar vocês na questão do coração. Aí todo mundo ficou tranquilo, né? Falei, ó, vocês podem ficar tranquilos, nós vamos só conversar agora. E eu virei para ela e perguntei, me diga, como é que você sente que foi seu casamento? Meu casamento foi um desastre. Foi assim que ela falou para mim, meu casamento foi um desastre, só de lembrar me dá vontade de chorar, e o olho dela encheu d'água, e o marido do lado começou também a chorar, e eles foram descrevendo, eu desci do carro, aquela tempestade, eu me encharquei toda, eu já entrei com a maquiagem já começando a borrar, e quando eu vejo tudo apagado, e todo mundo iluminando com luz de celular, e eu vou andando, e está meu noivo lá no escuro, e eu olho ele tendo que ser iluminado, tendo que iluminar os livros lá, para o líder lá religioso começar a cerimônia, e eu fiquei muito triste, e a comida não foi aquela coisa, e narrou tudo. E quando eu perguntei para ele, ele falou, puxa, eu vendo ela triste, eu fiquei triste, e eles contaram, teceram todo o rosário de lamuriações sobre aquele momento. E eu parei, olhei assim para eles e falei assim, há quanto tempo vocês estão casados? E eles me falaram, nós já estamos casados há 4 anos. E como é que está o casamento de vocês? Ele, nossa, maravilhoso, a gente se ama profundamente. Eu falei, que interessante. Eu estou vendo a história de vocês por um outro lado. Posso compartilhar com vocês? Aí eles, podem. Vamos lá. Eu virei e falei assim, estava chovendo muito no dia? Muito, estava caindo um pé d'água. Eu virei para o marido e perguntei, na época você era noivo, o que te fez entrar naquela igreja com tudo escuro, cair num pé d'água? Ele virou para mim e falou assim, é porque eu a amo. Eu falei, lindo, né? E eu virei para ela, o que te fez descer daquele carro, numa noite, cair num pé d'água, você descendo, molhando o seu cabelo, manchando a sua maquiagem, o que te fez entrar naquela igreja? Aí ela olhou, mas é porque eu amo ele. Aí eu virei e falei assim, e o que fiz que vocês, mesmo no escuro, mesmo com uma iluminação precária, vocês continuassem a cerimônia? Ela virou e falou assim, é porque a gente sabia
que a gente ia conseguir superar esse momento. Então me diga uma coisa, aonde que você está me falando que seu casamento foi um fracasso? Seu casamento é um sucesso. Poucos, infelizmente, não são muitos os casais que conseguem chegar a 4 anos de casado, principalmente no mundo artístico. 4 anos de casado já é uma caminhada, uma boa caminhada. Outra coisa, vocês casaram na adversidade, no momento mais difícil. Vocês já começaram mostrando para onde vem o amor de vocês. Outra coisa, quando vocês se olharam no altar, no escuro, sem tudo o que vocês tinham pensado, o que veio à mente de vocês? Aí os dois falaram, ele estava comigo, ela estava comigo. Eu senti que eu estava amparado. Eu falei, pois então, vocês conseguiram já, no dia do casamento de vocês, sentir o que é a essência do casamento. A essência do casamento, gente, não é a festa, não é o glamour. A essência do casamento é você encontrar alguém que valha a pena estar ao seu lado para superar todas as dificuldades da vida. Abrindo parênteses, Verdade da Vida, volume 14, Ética. Então, eu falei, não dei a bibliografia para eles, mas está nesse livro. Aí, quando eu falei isso para eles, eles começaram a se emocionar e começaram a chorar. E eles falaram assim, puxa, preletor, eu não sabia, eles falaram, puxa, doutor, eu não sabia que a gente podia olhar a nosso casamento por esse lado. Eu falei, tanto é verdade, como é que ficou o líder? Aí elas falaram assim, muito emocionado, e os convidados? Aí eles, todo mundo chorou, por óbvio, o casamento de vocês teve o principal, o amor, foi o principal, gente. Salgadinho, você come quantas vezes você quiser, gente. Bebida, você bebe quantas vezes você quiser. Foto, vocês podem bater foto, gente, o resto da vida. Mas viver uma experiência de amor é uma vez só que você tem a chance. O que te fez descer daquele carro é porque você olhou para dentro e falou, mesmo escuro, lá está o homem da minha vida. E você ficou no altar esperando ela, porque você falou, mesmo que aqui esteja escuro, ali está entrando a mulher da minha vida. O casamento de vocês não foi um fracasso. A festa pode não ter sido o que vocês esperavam, mas o casamento de vocês foi um sucesso. Quando eu terminei de falar isso, mas eles pegaram a mão, se abraçaram tanto, e eles reconheceram uma coisa que tinha 4 anos que eles não estavam se reconhecendo, eles tinham a felicidade, ali. Eles se abraçaram tanto, que eles viraram assim para mim e falaram assim, olha, eu esperaria ouvir isso de qualquer lugar do mundo, menos de um juiz, num dia de uma audiência. Aí eu virei para eles e falei assim, vocês não vieram à toa parar na minha mão. É porque eu tenho uma chance de mostrar para vocês uma coisa que vai ampliar a visão de vocês. Vai ampliar a visão de vocês. Vai ampliar. Eu estou dando para vocês o segredo para vocês mudarem. Independentemente de processo. O processo não vai trazer alegria para vocês. O que vai trazer alegria para vocês é quando vocês enxergarem que vocês não tiveram uma noite de fracasso. Vocês tiveram uma noite de vitória, porque vocês manifestaram o amor superando a dificuldade. É essa a essência de um casamento. Parabéns a vocês. Eu estou emocionadíssimo. Eu queria estar lá para ver a vitória do amor de vocês. Ah, mas eles morreram de chorar. Por óbvio, eu também choro junto. Aí o que acontece? Nesse momento de emoção, eu falei assim, gente, olha que coisa linda. Eles saíram extremamente agradecidos. Extremamente agradecidos. O processo já era indiferente. Eu ainda falei para eles, querem resolver a festa? Façam uma bodas. Na bodas vocês capricham. Porque vocês já conseguiram o que muitos não conseguem, o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é o principal, é ele que traz felicidade. E é isso, gente. Quando a gente amplia a visão, a gente começa a observar que tudo ao nosso redor é cheio de maravilhas. E muitas vezes a gente está focado somente no problema. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho A, eu não tenho B, quando na verdade não é isso que vai te fazer feliz. A felicidade, ela está na capacidade de você reparar as graças. As graças. Abraçar, gente, é uma graça. Tem pessoas que não podem abraçar. Andar é uma graça. Tem pessoas que não podem andar. Ver é uma graça. Então, quanto mais a gente tem capacidade de ampliar a visão e observar que a gente vive um problema, mais a gente consegue
deixar esse problema com menos força e dar mais força àquelas graças que estão ao nosso redor. E foi isso que a Thaís começou a fazer. Observa, o mundo dela caiu em sombra porque ela achava que ser mãe era tudo, mas ela descobriu que ela tinha algo muito grandioso para ser trabalhado antes de ser mãe. Olha só, o diagnóstico me abalou, sim, abalou também o meu relacionamento conjugal. Com o tempo já não queria ir mais a festinhas infantis, a família, e doía meu coração toda vez que alguém perguntava quando eu teria filhos. Fui entrando num abismo de minhas próprias sombras. Aqui ela conseguiu expressar muito bem o que acontece quando a gente foca apenas no problema. A gente cai no abismo das nossas próprias sombras. Cheio de luz, porque o sol está brilhando, e a gente foca somente na sombra. Em vez de olhar para o alto, para a luz, a gente foca somente na sombra. E é por isso que a gente começa a entrar num sentimento melancólico, triste, a gente começa a querer evitar. E não tem jeito, as pessoas olham para a gente como as pessoas gostam da gente, as pessoas querem perguntar, elas querem saber, e acabam que elas sem querer tocam nas nossas feridas, mas não é nem porque elas são más, é porque simplesmente elas estão querendo saber, elas estão querendo compartilhar alegrias com a gente. Esse período perdurou algum tempo. Um dia, caminhando, passei em frente a uma loja que distribuía gratuitamente uma revista que chamou minha atenção. Peguei, era uma das revistas da Seitonoye. Reli inúmeras vezes. Reli inúmeras vezes e quis conhecer mais sobre os ensinamentos. Logo entrei no site e li sobre a meditação Shinsokan, me aparecendo na sequência o canal do YouTube sobre o grupo de estudos. Então vamos lá. Segundo ponto, segredo para mudar. Segundo ponto, segredo para mudar. É você começar a trabalhar. E que trabalhar é esse? É você começar a ler, meditar, escutar, praticar. É você começar a fazer aquilo que tem que ser feito, gente. Ler, meditar, escutar palestras, praticar. Praticar os ensinamentos é o trabalho necessário. É o trabalho necessário para você começar a fazer sua transformação. Então, não adianta você simplesmente, beleza, vou começar a observar o que está ao meu redor. Quando você está com a mente acostumada a só olhar o que é negativo, dá trabalho, gente, dá trabalho. Dá trabalho. O que você tem que fazer? Se esforçar para você conseguir começar a mudar o hábito, gente. Mudar o hábito não é fácil, necessita de esforço. Não é impossível, viu? Tem pessoas que falam assim, eu não consigo mais mudar. Isso é desculpa esfarrapada da preguiça de não fazer o que tem que ser feito. Preletor, eu tenho 190 anos. Desculpa esfarrapada de quem não quer pagar o preço. Seu corpo pode ter 190 anos, mas a sua alma não. A sua alma tem muito mais tempo e você sabe que tem que ser feito. E se você não fizer aqui, vai ter que fazer na hora que partir para o mundo espiritual. Então, para que esperar partir, se você já pode começar a fazer aqui? Porque tudo é questão de hábito. A gente tem que aprender a mudar os nossos hábitos. E isso é importante, gente. Preletor, eu errei. Normal, quem não erra? O ponto é a gente trabalhar para mudar aqueles hábitos e não errar mais. É esse o trabalho necessário que nós temos que fazer. Então o que acontece? Ler, meditar, escutar, praticar é fundamental. Por isso que eu bato tanto na tecla, pratica. Quem pratica muda. Quem pratica muda, gente. Quem pratica me manda relato. Quem não pratica, pratica meia boca ou fica só tentando enrolar, gente, não muda. A gente tem que descobrir, imagina só, você tem uma casa. Sua casa está cheia de problemas estruturais. Você tem um problema na escada. A coluna da escada não está, ela está trincada. Se você não trocar a coluna, a escada vai cair. Você está com vazamento no banheiro. Você está com o espelho do seu quarto quebrado. Vamos lá. Você está com um problema estrutural na escada, você está com vazamento no banheiro e você está com o espelho do seu quarto quebrado. Adianta trocar a telha? Não adianta. Adianta você mexer na garagem? Não adianta. Adianta você pintar a casa? Não adianta. Não vai resolver os problemas. Muitas vezes nós estamos com problemas estruturais e a gente sabe onde é o problema, mas a gente não quer fazer o que tem que ser feito. Tem que perdoar, mas eu não quero perdoar. Não adianta, se você não for lá e mexer naquilo que te dói, se você não trabalhar e mexer naquilo, não vai mudar.
Se o corpo, se a nossa vida é reflexo dos nossos pensamentos, os problemas vêm exatamente onde dói na gente, porque é aonde nós temos que trabalhar. Você já reparou que as pessoas ao seu redor não têm os seus problemas? Elas têm problemas outros, que às vezes para você seriam muito mais fáceis? Por que isso acontece? Injustiça? Não. Cada um tem aquilo que é necessário para o seu aprimoramento. Algumas pessoas pedem mais. Por quê? Porque elas precisam de um crescimento maior. Outras pessoas pedem menos, porque elas precisam de um outro crescimento. Mas não dá para a gente ficar comparando muito assim, porque cada um é cada um. Os meus problemas, talvez para uma pessoa, a pessoa fala assim, Jesus amado, como é que você dá conta disso? Para mim é o necessário para o meu aprimoramento, que muitas vezes não é de pessoas próximas do que eu. Por exemplo, a minha rotina para eu conquistar o que eu conquisto, ela é muito árdua. Tem pessoas que não fazem quase nada e conquistam o que eu conquisto. E aí? Ele tem o caminhar dele, eu tenho o meu. O meu eu sei o significado, eu sei o aprendizado. Por isso, eu consigo ampliar a minha visão e não ficar focando somente nos problemas. Até porque, quando eu começo a olhar as graças, o meu coração se enche de alegria e o problema acaba sendo resolvido. E esse é o outro ponto. Olha lá. Trabalhar, viu, gente? Tem que fazer. Assistia semanalmente às reuniões e comecei a praticar a meditação Shinsokan. Está vendo? Ela não fala, assistia semanalmente e só ficava assistindo. Porque tem pessoas que só assistem e ficam na esperança de eu sair da tela e resolver os seus problemas. Eu ajudo a mostrar a porta. É o seu trabalho cruzar a porta. É o seu caminho tirar o Deus interior de si e colocá-lo para fora para transformar a sua vida. Então ela começou a praticar a meditação Shinsokan. Tomei coragem e te escrevi para pedir orientações. Você prontamente me respondeu. E eu vou ser bem sincero, às vezes eu demoro um pouquinho, gente, é por causa do volume da demanda. Algumas pessoas conseguem ser mais rápidas porque elas vão elas acabam mandando e-mail e está naquele bloco que eu consigo responder. Outras demoram um pouquinho mais, mas vamos lá. Na medida que eu consigo, eu vou respondendo. Às vezes eu tenho demorado aí uns 2 meses para conseguir responder. É muita coisa, gente, graças a Deus. E assim, após a nossa conversa, fui fazer algo que somente eu poderia. Somente eu poderia. Uma coisa que somente eu poderia. A minha mudança. Comecei a fazer a meditação Shinsokan diariamente, agradecer aos meus antepassados e a meu esposo, ler livros edificantes e me esforcei em busca da harmonia em meu relacionamento conjugal. Terceiro ponto. Qual é o segredo para mudar? Qual é o segredo para mudar? Qual é buscar? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar, gente. Buscar te remete a você ir. Jesus não falou, espera-te na preguiça que o reino dos céus cairá na tua cabeça. Não é assim. Buscai. Ora, se é buscai, é porque o ato é volitivo. Somos nós que vamos ao reino de Deus. E como é que nós buscamos? Trabalhando. Se você amplia a visão, se você trabalha, você busca o melhoramento, você, com toda certeza, começa a mudar. Começa a mudar. Então, quando eu falo, leiam bons livros. O que é ler bons livros? Vejam bons vídeos, assistam constantemente as palestras, estudem, faça meditação Shinsokan. O que a pessoa começa a buscar? Ela começa a buscar o reino dos céus. E olha só, ela parou de buscar quero ser mãe, e ela passou a buscar, quero ser uma pessoa melhor. Olha que interessante. Buscar o autoaprimoramento. Cara, isso aqui é tudo de bom. É tudo de bom. Buscar o autoaprimoramento. O que é isso? Eu paro de cobrar de fora a solução e eu busco em mim a razão. Olha que coisa fantástica. Veja só, a Thaís parou de buscar, Deus, por que eu não sou mãe? E ela passou a buscar, como eu posso ser melhor? Gente, é o segredo para você mudar.
Você para de buscar fora a solução. Ah, se vier um emprego. Ah, se vier uma pessoa que se apaixone por mim. Ah, se vier uma oportunidade. Ah, se vier se vier a maternidade, a paternidade, a pessoa para de buscar o externo e ela passa a buscar o interior. Porque observa só, se a pessoa se auto-aprimora, fica muito mais fácil as coisas se manifestarem. Vamos supor, a pessoa, ela não tem competências. Competências que eu digo, ela não tem um currículo ou know-how suficiente para conseguir determinada função. Quando ela se auto-aprimora, ela cresce. Se ela cresce nas competências, ela se torna melhor. Se ela se torna melhor, ela está mais qualificada para conseguir um lugar melhor no mercado de trabalho, no mercado profissional. A pessoa não tem papo, a pessoa não tem beleza, a pessoa não tem nada que atraia ninguém. Aí ela fica esperando, será que alguém vai passar e por piedade vai gostar de mim? E a pior maneira de você se relacionar é por piedade. Quantas pessoas ficam esperando piedade, quando consegue, explode o ciúme. Por que explode o ciúme? Porque se acha tão vil, se acha tão pequeno, que como aquela pessoa gostou, ela fala, é só ela e acabou. Aí nós temos esses casos de relacionamento extremamente abusivos, distorcidos e assim, nocivos das pessoas que ficam esperando amor por piedade. Se você se auto-aprimora, você se torna muito mais interessante e não precisa nem ter beleza de rosto. Digo por experiência própria. Quando a gente se aprimora e eleva qualidades, você tem muito mais coisas que chamam a atenção do que simplesmente o rosto. Não é à toa que pessoas com rosto como o meu conseguem pessoas maravilhosas como a minha esposa. Por quê? Porque a gente se auto-aprimora. Então, quando nós começamos a entender que o auto-aprimoramento é exatamente a mudança que nós fazemos, a gente repara que as portas se abrem. Preletor, como é que eu faço para viver em harmonia com a minha sogra? Minha sogra é uma bruxa, meu marido não presta, minha esposa foi uma enviada direta do inferno para a minha vida, meu chefe, eu tenho certeza que ele tem pacto com capeta. Então, você pode reparar, é todo mundo ruim, só você que é o santo, o pobre coitado e a pessoa que é atormentada por todo mundo. Como é que eu faço para mudar essa situação? Começa mudando você. Quando você busca o autoaprimoramento, você começa a se tornar uma pessoa muito mais virtuosa. Gente, é buscar o autoaprimoramento. Eu não estou falando buscar a deterioração, buscar o regresso. É buscar o autoaprimoramento. Por óbvio, se buscar o autoaprimoramento, é você manifestar as suas qualidades, superar defeitos e eliminar carências. Por óbvio, porque se você acha que o para buscar é enganando, se o buscar é passando a perna, se o buscar é traindo, meu amigo, você não entendeu nada de autoaprimoramento. Autoaprimoramento é você ter a capacidade de manifestar ainda mais o Deus que habita dentro do seu interior. Então, buscar o autoaprimoramento é você manifestar o Deus que habita dentro de si. Então, para que você consiga manifestar o Deus que habita dentro de si, você precisa se autoaprimorar. Então, o autoaprimoramento, a busca do autoaprimoramento é você se melhorar. Se você quer falar bem, então o que você tem que fazer? Treinar. Se você quer conseguir conversar com as pessoas, o que você tem que fazer? Treinar. Então, a busca do autoaprimoramento é a busca do crescimento e da manifestação das qualidades. E a Seitonê dá todas as ferramentas para buscar o autoaprimoramento, com a leitura, com a meditação, com escutando as palestras, praticando, porque você vai levando uma mente mais positiva. Pessoas que têm visão ampla são pessoas mais felizes. Uma pessoa mais feliz, ela consegue buscar muito mais eficazmente a sua autoaprimoração. Então, quando você compreende isso e você começa a buscar o autoaprimoramento, acontece um negócio muito engraçado. O seu problema deixa de ser o maior problema e o seu foco passa a ser a sua melhora. Mas isso não é uma coisa arrogante? Pelo contrário. Se eu quero me tornar uma pessoa mais harmoniosa, todo mundo ao meu redor vai ganhar com isso. Se eu quero me tornar uma pessoa mais amorosa, todo mundo ao meu redor vai ganhar com isso. Se eu quero me tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais competente, presta bem atenção. Eu quero me tornar inteligente para oprimir os outros. Isso não é autoaprimoramento, isso é ego. Eu quero me tornar mais bonito para mostrar para todo mundo que é feio.
Isso não é autoaprimoramento, isso é ego. Eu quero ter todas as pessoas bonitas, eu quero ter dinheiro para poder fazer o que eu quero, usar as pessoas do jeito que eu quero. Isso não é autoaprimoramento, isso é ego. Isso, pelo contrário, é baixeza, vai te jogando cada vez mais para o fundo das suas próprias sombras. E o que nós temos que buscar é o autoaprimoramento verdadeiro, é fazer brilhar a luz de Deus do nosso interior. É brilhar. Toda vez que o crescimento é para a luz, traz resultados, traz crescimento, traz mudança. Todas as vezes que o autoaprimoramento é para a luz. Então você para e fala assim, bom, o que eu posso fazer hoje para me autoaprimorar? Olha que legal. Como filho, o que eu posso fazer hoje para me autoaprimorar? Eu posso trabalhar para ser um filho melhor. Como marido, como esposa, o que eu posso fazer hoje para me autoaprimorar? Fazer a minha esposa mais feliz. O que eu posso fazer hoje como pai para tornar os meus filhos mais felizes? Me aprimorar, melhorar. Aí você sabe, todos nós sabemos, aonde que nós podemos trabalhar. Um exemplo, às vezes somos muito severos, muito bravos com os nossos filhos, então eu vou tentar ser mais alegre, eu vou tentar fazer com que meus filhos sorriam mais. Às vezes a gente é muito egoísta com os nossos cônjuges e a gente não pergunta o que ele está precisando, às vezes a gente não convida para fazer um programa do qual ele goste. Então vamos dançar, vamos sair para ir para um cinema, vamos sentar para assistir um filme na televisão, vamos conversar, deixa eu preparar um prato que ele gosta, um prato que ela goste, que de repente ela vai se sentir amada, ler um livro à noite. Então tem tantas coisas que a gente pode fazer que nos melhoram e fazem o outro feliz. Como é que eu posso ser um filho melhor? De repente mandando uma mensagem para os meus pais falando que ama, mesmo à distância. Meus pais passaram para o mundo espiritual, leram uma sutra sagrada em dedicação ao amor que os meus pais tiveram por mim. Olha o tanto de coisa maravilhosa que a gente pode ter de autoaprimoramento que faz toda diferença. Toda diferença. Toda diferença. Então o que acontece? Quando nós começamos a trabalhar, quando nós começamos a melhorar o autoaprimoramento, a gente começa a eliminar o grande vilão que não permite que nós sejamos felizes. Os vilões que é o apego e o complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Como é que eu comecei a resolver o meu complexo de inferioridade? Quando eu comecei a ter autoaprimoramento. Porque antes eu achava que era a carcaça que ia conquistar alguma coisa. Que era a carcaça. Aí um dia, estava eu namorando, eu tive uma espinha que estourou internamente e meu rosto deformou. Mas deformou mesmo, porque a espinha cresceu internamente, me gerou uma infecção que foi necessário abrir com bisturi para retirar todo o pus que estava no meu rosto. Então meu rosto ficou todo deformado. Aí eu estava deformado, eu não conseguia piscar os olhos de tanta dor que eu estava sentindo. E minha namorada, minha atual esposa, foi até lá em casa. E eu estava assim todo deformado e o meu irmão, brincando naquelas brincadeiras, ele olhou para mim e falou assim, nossa bicho, você tá medonho. Ele virou para minha namorada, minha esposa atual, né? Virou e falou assim, nossa, como é que você consegue ficar com ele assim? E minha namorada respondeu na maior tranquilidade, mas eu não estou com ele por causa da face, eu estou com ele por causa do coração. Aí naquele momento eu parei para pensar, eu falei, puxa, olha que lindo, é a manifestação do amor, manifestação do amor. Aí o dia que a minha namorada passou mal também, na mesma hora, eu estava lá para juntos enfrentarmos as situações da vida. Então você para, não é o rosto. E aí eu brinco falando que eu não tenho beleza, mas assim, isso tudo é brincadeira, gente. É tudo brincadeira, isso é só para gerar aquele momento de riso, mas é porque não é a beleza. Isso daqui é uma coisa passageira. O foco principal é o autoaprimoramento, é eu me tornar uma pessoa melhor do que eu era ontem. Por isso que eu sempre falo, se o meu eu de hoje encontrasse o meu eu de 20, 25 anos atrás, completamente diferente. Porque eu aprendi a buscar o autoaprimoramento. E a busca do autoaprimoramento é que foi me trazendo inúmeras bênçãos na minha vida. Porque o autoaprimoramento voltado para a luz me faz trabalhar. E esse trabalhar me ajuda a ampliar a visão. Então, eu recebo notícias tristes todos os dias. E eu recebo notícias felizes todos os dias também. O que eu faço? Eu aprendo a balancear, ajudar aqueles que estão na notícia triste e me alegrar com o que
me dão notícias felizes. Então eu consigo terminar o dia sentindo que o meu dia valeu a pena. Valeu a pena. Então olha só, buscar o autoaprimoramento. Gente, esse ponto é importantíssimo. Tem pessoas que viram para mim e falam assim, preletor, eu adoro a Seichonoye, mas eu tenho uma preguiça de ler. Preletor, eu amo ensinamento, mas não gosto de fazer o Shinsokan. Não tem uma outra coisa aí para eu fazer no lugar, não. Me arruma uma oração mais simples, uma que eu só tenha que ler uma página. Gente, não adianta. O autoaprimoramento você não engana, gente. Você não engana. Você não tem remédio, você não tem cirurgia plástica, você não tem. O autoaprimoramento você conquista, é um mérito seu, é um patrimônio espiritual que você vai levar para toda a sua eternidade. Não tem. Se você não se esforçar, ninguém vai fazer. Não adianta eu chegar para você e falar assim, nossa, eu estou com dor de dente, vai no dentista para mim, por favor. Você tem que ir. O autoaprimoramento é você aprender a enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado. É você ir na tua casa e consertar o encanamento do banheiro, consertar a viga da escada e trocar o espelho. Não tem jeito, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É você enfrentar os seus fantasmas. É você ir lá e falar, é aqui que eu tenho que resolver. E foi isso que a Thaís fez. O que ela fez? Ela dizendo, e me esforcei em busca da harmonia em meu relacionamento conjugal. Ela já estava inscrita para participar de um seminário na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, que é no estado de São Paulo, e as academias estão voltando às atividades. Preparemo-nos para excelentes seminários, maravilhosos momentos para que nós possamos treinar, porque a academia, ela nos ensina a trabalhar, ela nos dá o norte, ela nos mostra como nós podemos viver no dia a dia essa verdade maravilhosa. Então não deixem de ir para uma academia da Seichonoye, mas não deixem, nossa, já estava quase inscrita na Academia de Ibiúna para um treinamento espiritual em abril de 2020, quando veio a pandemia. Com ela, o mundo parou, mas não parou a minha vontade em ser mãe e gerar uma vida. Nesse período me recolhi e me fortaleci espiritualmente. Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha que coisa maravilhosa! Quarto, fortalecer. Fortalecer. Vamos lá. Como é que a gente fortalece alguma coisa? Qualquer área que você for pensar. Numa construção, você aumenta as estruturas. Na vida prática, como é que você fortalece o conhecimento? Como é que você fortalece os músculos? Eu poderia dizer que é por meio da repetição. Como é que você cresce? Você é bebê. Como é que você cresce? Num passe de mágica? Não, o que você faz? Você mama todos os dias. Você faz o quê? Repete o processo. Ingere, absorve, elimina. Ingere, absorve, elimina. Ingere, absorve, elimina. Para você ter ideia, pelos cálculos que as pessoas fazem, são aproximadamente 80 toneladas de comida que a gente come na nossa vida. Cara, 80 toneladas. É o mesmo processo. Ingere, absorve, elimina. Ingere, absorve, elimina. Isso é o que, gente? É repetição. Como é que a gente consegue nos fortalecer? Repetindo. Preletor, como é que o senhor consegue ter convicção? Não só eu, como todos os nomes daqueles que praticam a Seichonoye. Como é que você consegue ter convicção? Fortalecendo a fé. Como é que você fortalece a fé? Repetindo. Repetindo, 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 repetindo. Eu repito as palavras muito obrigado todos os dias. Todos os dias. Porque na repetição eu vou me auto-aprimorando. Então, a meditação Shinsokan que eu faço hoje, ela consegue ser mais profunda do que uma meditação Shinsokan que eu fazia 10 anos atrás. O que eu fiz? Fui repetindo, fui desenvolvendo. Antigamente, quando eu botava as mãos assim, eu tinha a impressão que amarravam 2 pesos aqui e minha mão ficava assim, ó. Aí tinha hora que eu ficava assim, na meditação. Aí eu fui treinando, até uma hora que você encaixa o braço aqui fica. Se às vezes tiver que descer, desce um pouquinho, mas volta. Mas antigamente descia toda hora, hoje em dia já não desce mais. Antigamente ficar na posição, eu quando levantava, eu andava igualzinho a posição, eu saía igualzinho um pinguim. Depois você já vai começando, não, você já começa a ter mais domínio. Tudo é por meio da repetição, a mesma coisa no seu corpo. Você quer dançar, como é que você aprende um passinho? Como é que você aprende a dançar? Não é da noite para o dia, é
Repetindo. Como é que você aprende uma língua? Repetindo. Como é que você aprende um conhecimento? Repetindo, 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 repetindo. Uma dica para os estudantes de plantão. No meu concurso, tinha uma parte que era a parte de competências da Constituição Federal, a partir do artigo 93 e seguintes, até o 126. Era uma parte que todos os concursos, caía, todos. O que eu percebi? Cara, eu não posso perder questão, é certo que vai cair no concurso. O que eu fiz? Eu repeti a leitura mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes eu li os mesmos artigos, até chegar a um ponto que eu sabia de cor. Eu sabia, quando me perguntava, eu via a página, eu via onde estava. Tanto quando eu pegava uma outra Constituição, eu até estranhava, porque na minha cabeça já estava memorizado aonde estava. De tanto repetir, eu fortaleci o conhecimento. Pergunta, eu errei alguma questão sobre competência? Não errei. Não errei. Por quê? Porque eu fortaleci, eu repeti. Então tem pessoas que chegam assim para mim, preletor, eu li o livro inteiro. Ótimo, me diga uma coisa do livro. Não lembro. O que a gente tem que fazer? Repetir a leitura até aquilo interiorizar. Por isso que a gente lê, relê, lê e relê, sem parar os livros da Seitianoye. Eu já li a coleção A Verdade da Vida inteira. Estou lendo de novo. Porque é muita coisa. E algumas vezes aquilo passa desapercebido. Quando você lê a segunda vez, você já vai aprofundando. E vou parar na segunda? Não vou. Professor Camino Kusumoto, ele leu 10 vezes a coleção A Verdade da Vida para poder interiorizar. É por isso que começa a fazer coisas fantásticas, começa a fazer coisas maravilhosas. Olha só, então ela se recolheu e fortaleceu. Muitas pessoas nessa pandemia tiveram uma grande oportunidade de se recolherem e fortalecerem. O que fizeram? Se recolheram e não trabalharam. Aí sucumbiram. Aí hoje em dia nós temos inúmeras pessoas que estão sofrendo de síndromes, de pânico, tem medo, acha que vai morrer, ficam extremamente aterrorizadas. Por quê? Foram obrigadas a se recolher, mas não trabalharam. Então, todas as vezes que você é obrigado a se recolher, seja por uma pandemia, seja por qualquer motivo, trabalhe. Nunca deixe de trabalhar. Nunca deixe de trabalhar, porque você se fortalece por meio da repetição do trabalho. Nesse período me recolhi e fortaleci espiritualmente, pois percebi que a força estava dentro de mim e Deus estava comigo e em mim. Em meio a esse período tão conturbado, repleto de medo e incertezas que a humanidade está vivenciando, resolvi seguir adiante o nosso sonho. Então, de uma maneira peculiar, fui indicado a um médico. Gente, olha que ponto interessante. Ela foi indicada a um médico, ela bota de uma maneira peculiar. Se é de uma maneira peculiar, ou seja, não foi de uma maneira comum, não foi de uma maneira ordinária. Algo aconteceu de extraordinário. Que extraordinário foi esse? Muitas vezes as pessoas ficam achando, gente, que o milagre vai cair do céu. Vai vir um arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel, vão aparecer na sua frente os três e vão falar, você foi o escolhido. Tome-lhe a graça. Aí vem aquele raio, parecendo Dragon Ball Z, a pessoa fica com o cabelo amarelo, vira um super saiyajin, e agora pronto, aconteceu o milagre. E muitas vezes, gente, o milagre, ele acontece exatamente de uma maneira natural, no fluir da vida, no dia, no cotidiano. Teve uma pessoa que estava com muita dor, muita artrite, muita dor nos ossos, e ela começou a fazer muita meditação Shinsokan, isso é um relato que está na coleção A Verdade da Vida. Começou a fazer muita meditação Shinsokan e pedindo orientação a Deus e visualizando a imagem verdadeira dela. Um dia, assim, ele foi botar o sapato dele, o japonês tem um hábito de sempre retirar o sapato quando adentra em casa. Quando ele foi botar o sapato dele, tinham 2 abelhas dentro do sapato. Gente, esse cara devia ter chulé de mel, porque o que faz 2 abelhas entrarem dentro do sapato, e na hora que ele botou o pé, as 2 abelhas picaram o pé dele. Ele tirou, sentiu a dor da picada, as abelhas saíram, e ele falou, gente, mas eu fui picado. Postura de um praticante da Seitianoye. Vamos ampliar a visão? Eliminou-se um karma, muito obrigado. Se era para eu ser picado, é porque algum motivo tinha por isso. Então, meu muito obrigado. E ele voltou ao seu autoaprimoramento. Sabe o que aconteceu? 1 semana depois ele ficou curado das dores. Depois foi se descobrir um dos compostos que tem no ferrão da abelha, ele é usado no tratamento para dores ósseas.
a vida de forma natural botou 2 abelhas no sapato dele para dar ao antídoto às dores que ele sentia. A oração dele foi atendida? Foi. Não do jeito que ele esperava, mas foi atendida. Da mesma forma, quando a gente se conecta com Deus pelo autoaprimoramento, quando a gente se autoaprimora, a luz de Deus se manifesta. Ora, se a luz de Deus se manifesta, então você começa a entrar em sintonia com as ondas da salvação de Deus. Se você entra em harmonia com as ondas da salvação de Deus, então naturalmente o seu caminho começa a ser guiado. E ela foi levada a um médico que deu o tratamento que deu certo. Tem pessoas que muitas vezes têm dinheiro, vai nos médicos, mas o tratamento não é eficaz. Porque nem todo tratamento dá certo para toda pessoa, nem todo médico é 100% com todo mundo. Depende, tudo é muito relativo. A mente é que é a necessária. Quando a gente está em sintonia com as ondas superiores, que é ocasionado pelo autoaprimoramento, nós recebemos o caminho certo de falar com a pessoa na hora certa, no momento certo, para que a gente possa ser indicado para resolver aquele que era um problema. Olha que interessante, acabou que a vida dela, que ela achava que estava ruim porque ela não conseguia ser mãe, na hora que ela buscou o autoaprimoramento e começou a resolver a harmonia conjugal, ela descobriu que era feliz em estar com o marido. Quando ela descobriu que era feliz em estar com o marido, o problema se resolveu e ela se tornou mãe. Pretor, tem pessoas que não conseguem se tornar mãe. Lembre-se sempre, a solução dos nossos problemas, às vezes, não são o caminho que nos é dado por missão. Nem sempre a solução vem da forma como a gente espera, mas isso não quer dizer que as portas se fecharam. Tem pessoas que não podem ser mães nem pais, mas não lhe foi arrancada a possibilidade de amar. Porque ser pai e ser mãe não é ter um brinquedo, é esse que é o ponto. Tem gente que quer ter menino, não é para amar, quer ter um menino para brincar, de enfeitar, de mostrar, de ficar comparando. O meu filho é melhor que o seu, o meu filho tem 6 meses e já anda, já fala 3 idiomas, ele já sabe inclusive fazer origami. Isso não quer dizer que vai ser um sucesso ou não. Então tem pessoas que depositam seus complexos, suas frustrações no filho. Ser pai e ser mãe é você ganhar a sublime missão de amar alguém e soltar. O fato de repente você não poder gerar não quer dizer que lhe foi retirada a capacidade de amar. E tudo na vida é assim. Às vezes a solução não vem da forma como a gente espera, mas você pode ter certeza que quando a gente busca o autoaprimoramento, nos fortalecemos, trabalhamos e ampliamos a visão, qualquer problema se resolve, mesmo que não seja na forma como a gente espera. Saiba que o segredo para mudar é fazer isso aqui. Gente, se você fizer isso aqui, você vai mudar. E não vai ser só a Thaís com relato, não. Vai ser todo mundo com relato. E mais, tem horas que a pancada vai acontecer, o tombo, mas é exatamente para te fortalecer. Eu estava, para encerrar, que o nosso tempo já está aqui em cima, no meu relato do concurso, eu havia tomado mais uma reprovação e eu tinha encontrado uma colega minha e ela virou para mim e perguntou assim: João, você não é da Seichonoye? Aí eu, só, né? Você não trabalha pelas pessoas? Aí eu, trabalho, né? Aí ela, você não ajuda os jovens, não faz um monte de coisa aí, que tal? Eu faço. Aí ela virou para mim e falou assim: por que então que você não passou? Já que você merece tanto, por que você não passou? Mas aquilo foi uma facada nas costas, girando. Eu cheguei em casa arrasado, não queria fazer mais nada. Eu pensei, não quero mais estudar, tenho raiva de quem estuda, eu quero rasgar meus códigos, tacar fogo nos meus livros, eu vou para a praia, vou fazer tererê, vender pastel, vou fazer qualquer coisa, mas não quero mais estudar. E minha esposa virou para mim e falou assim: amor, nunca tome uma decisão séria na sua vida sem antes orar, sem antes pedir a Deus. E eu falei, é verdade. Aí eu fui fazer oração, meditar, e nesse meu trabalho, nesse dia que eu passei fazendo oração, me veio a imagem, sabe aqueles sonhos acordados? Aquelas imagens, aqueles pensamentos aleatórios que a gente tem, de chegando meu filho ou minha filha, uma criança, na época eu não era pai ainda, virando para mim e falando assim: papai, tudo o que eu quiser na vida eu posso ser? E eu parei, cara, como é que eu vou dizer para eles? Pode, se eu próprio não estou acreditando.
E aquela visão marcou muito a minha vida, porque a minha resposta para a criança foi: claro, meu filho, claro, minha filha, pode sim. No dia seguinte, quando minha esposa levantou, eu estava nos livros tudo novamente. Minha esposa virou e falou assim: amor, o que aconteceu? Eu descobri por que eu ainda não passei. Aí ela: por quê? Porque todo mundo quer saber. É porque eu precisava me fortalecer. Eu precisava construir um relato mais forte. Porque se for muito fácil, ninguém vai acreditar que é possível. Mas é no meio da dificuldade que vai sendo construída a força. Repetir tudo de novo. Tudo que era para ser feito eu repeti. Continuei buscando um autoaprimoramento, trabalhando e ampliando a minha visão. Como consequência, me veio a bênção da aprovação. A aprovação não me veio porque eu sou melhor do que qualquer um. Pelo contrário, na Seita eu aprendi que todos são filhos de Deus. A bênção veio porque eu aceitei a missão de ter que me fortalecer. Da mesma forma, quando você entra numa academia e te dão aqueles pesos e fala assim: prepare-se, você vai carregar peso porque você é capaz, a vida também nos dá pesos que nós temos que carregar. E quando eu aceitei ficar forte. E aceitar ficar forte me trouxe depois os louros do meu esforço. Da mesma forma, o segredo para mudar é você entender que você precisa ampliar a visão e não ficar preso somente no problema. Trabalhar, se esforçar, buscar no trabalho o autoaprimoramento e se preparar para fortalecer. Com a mente animada, com a mente voltada a Deus, tenha certeza, você vai conseguir. E você vai ter na sua mão as ferramentas para transformar a sua vida, o seu destino, e você colherá muitos bons frutos. Não desanime. Se você agora está vivendo um momento difícil, se você agora está vivendo um momento sombrio, se você agora está vivendo um momento de tombo, lembre-se do que a nossa querida Thaís falou. Nesse momento da sombra, que eu estava nas sombras da minha ilusão, eu me recolhi e me fortaleci na luz. Recolha os cacos, se fortaleça na luz e prepare para sair. Você é filho de Deus. A vida de Deus está no seu interior. Aqui agora, se você tomar a decisão e buscar, você terá os elementos para trabalhar e a força para manifestar seu Deus interior. E com toda certeza você vai superar. Não se esqueça, se não está bom, é porque ainda não chegou ao final. Basta você deixar agora a casquinha desse pequeno eu e deixar um eu espiritual maior vir à tona e conseguir dar a força necessária para você resolver qualquer problema. Estamos juntos e vamos agora para a nossa prática da meditação Shinsokan para que possamos cada vez mais manifestar nosso Deus interior. Meu muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos assumir a posição de oração para realizarmos a nossa meditação Shinsokan. Sentado na ponta da cadeira, pés juntos, calcanhares levantados e unidos, mãos justapostas em frente ao rosto, formando um triângulo equilátero, ombros relaxados, olhos fechados, respiração leve, profunda. Vamos visualizar o mundo da imagem verdadeira, agora vamos entrar no mundo de Deus, sentir que fazemos parte do todo, que fazemos parte da criação, da graça divina, ou seja, somos o fluir da vida eterna de Deus. Então, olhos fechados, mãos justapostas, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seita Onoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus,
É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado.
Deus, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos de fazer a postura. Eu farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo a presença e a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite agradabilíssima. Lembrando, não deixe de compartilhar e curtir o vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa verdade tão maravilhosa, tão libertadora e que faz tão bem para a nossa alma. E o nosso dever de casa de hoje, deixa eu puxar aqui, nosso dever de casa de hoje, vamos lá. Primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. Vamos fazer essa meditação Shinsokan com bastante alegria, com bastante empenho, para que a gente possa manifestar cada vez mais o nosso Deus interior. E, para que nos auxilie ainda mais, vamos repetir todos os dias a frase: sou filho ou filha de Deus. Vamos repetir essa frase inúmeras vezes para que possamos sentir e conseguir conscientizar, por conseguinte, manifestar ainda mais o nosso Deus interior. Então, sou filho de Deus. Vamos repetir 500 vezes por dia? Repita: sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, mesmo que aparentemente as coisas ao seu redor estejam ruindo, você repita: sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Isso vai vibrando dentro da gente. Isso vai construindo um patrimônio espiritual, porque você vai ganhando conscientização. E à medida que você vai repetindo: sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, você vai fazendo com que a centelha da vida infinita dentro de você comece a pulsar. E daqui a pouco ela começa a brilhar e a força necessária para resolver qualquer situação irá brotar no seu coração. E com toda certeza, tudo se resolverá. Tudo se resolverá. Não se esqueça, se agora não está bom, é porque ainda não chegou ao final. Porque tudo no final sempre se resolve. Então, se não está bom, é porque ainda não chegou no final. Ok? Vamos juntos manifestar cada vez mais o nosso Deus interior. Meu muito obrigado. Uma feliz semana, meditação Shinsokan, e repita: eu sou filho de Deus, que com toda certeza você irá se conscientizar disso. Meu muito obrigado e até semana que vem.